Olá a todos, aqui é o professor Evandro e a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo de Química para você que está aí no nono ano de ensino fundamental, que está aprendendo um pouco de Química. Então a gente vai hoje, na nossa aula, estudar um pouco a estrutura da tabela periódica atual, tranquilo? Então vem comigo aí. Pessoal, a tabela periódica é organizada em períodos, ou também chamado de séries, que são as 7 linhas horizontais da tabela periódica. Lembre, pessoal, linha horizontal é aquela linha deitada, tá bom? Então, a tabela periódica aqui, que a gente está vendo aqui uma imagem de uma tabela qualquer, ela tem 7 períodos ou 7 séries, tá bom? Que seriam as linhas horizontais, as linhas deitadas, tá bom? Então, o primeiro período seria esse aqui, pessoal. Esse seria o primeiro período da tabela periódica, que pega aqui desde o hidrogênio até o hélio, tendo apenas 2 elementos químicos. O segundo período pegaria aqui do lítio até o neônio. O terceiro período pegaria aqui, do sódio até o argônio. O quarto período pegaria do potássio aqui até o criptônio. Então, todos esses elementos aqui nessa linha deitada são no quarto período. Da mesma forma, aqui todos os elementos aqui são do quinto período. Assim vale também para o sexto período e assim vale para o sétimo período. Então, a tabela periódica é organizada em 7 períodos ou 7 séries, que são as 7 linhas horizontais que nós temos na tabela. Agora, uma pergunta que muitos alunos fazem. Professor, esses elementos que estão aqui embaixo, eles seriam novos períodos? Seria o oitavo? Seria o nono período? O oitavo seria esse, o nono seria esse? Não, pessoal. Como a gente viu, ela é organizada em apenas 7 linhas horizontais, tá bom? Em 7 períodos aí, ou em 7 séries, tá bom? Esses aqui, na verdade, esse aqui seria o sexto período e esse aqui de baixo seria o sétimo período. Mas por que eles estão aqui para baixo, pessoal? Existem algumas explicações, mas uma das principais é uma questão estética, tá bom? Então, o sexto período aqui, que tem aqui bem um asterisco bem aqui, ele começaria bem aqui, tá? Todos os elementos estariam na sequência aqui em cima, da mesma forma, esse aqui onde tem 2 asteriscos, começaria bem aqui. Todos os elementos depois desse elemento aqui estariam na sequência aqui. Mas por questão de estética, tá bom, pessoal? Para deixar, e também por algumas propriedades, a gente preferiu deixar eles aqui embaixo, tá bom? Então, quem organizou a tabela periódica ao longo da história viu que é melhor deixar eles aqui embaixo. Porque se não tivesse deixado, olha só como ficaria a tabela periódica, tá bom? Então, essa aqui seria a tabela periódica assim longa, tá? Assim extensa, como o pessoal costuma dizer. Então, olha só, só para confirmar para vocês que aqueles elementos lá, eles estão assim no sexto e no sétimo período. Olha, aqui a gente teria o primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, tá bom? Então, aqueles elementos que estão lá embaixo, eles não são o oitavo nem o nono período. Eles são, na verdade, foram deslocar lá para baixo por questão de estética, porque fica muito grande você colocar uma tabela periódica assim extensa dentro de um livro de ensino médio, de um ensino fundamental, tá bom? É muito difícil representar, fica até difícil para ver os dados acerca dos elementos que estão na tabela periódica. Então, por questão de estética, também por questão de propriedade, que a gente vai ver lá para frente, preferiu-se colocar aqueles elementos lá para baixo, tá bom? Mas eles não são novos períodos ou novas séries, não. Eles são o sexto e o sétimo período. Tranquilo, pessoal? Então, vamos seguindo aí. Seguindo aqui, pessoal, a tabela periódica ela é organizada também em grupos ou famílias, que são as 18 linhas verticais da tabela. Lembre que linha vertical é aquela linha que é em pé, tá bom? Então, a gente tem aí 18 grupos ou 18 famílias. Então, o primeiro grupo seria esse aqui, englobaria todos os elementos aqui, desde o hidrogênio até o frâncio. Seria o grupo 1 na tabela periódica. O grupo 2 englobaria todos esses elementos aqui. Aqui a gente teria o grupo 3, aqui, grupo 4, grupo 5, grupo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá bom? Então, esses são os 18 grupos ou famílias que nós temos na tabela periódica, tá bom? Desde o grupo 1 ali do hidrogênio até o grupo 18 ali do hélio. Tranquilo, pessoal? Sem muito mistério. Essa divisão em grupos e períodos foram criados para a gente conseguir localizar o elemento da tabela periódica. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar para vocês, o elemento ele está no segundo período, tá? No segundo período, e ele é do grupo 2, tá bom? Então, ele está no grupo segundo G, aqui, grupo 2, tá bom? Grupo 2. Quem seria esse elemento, pessoal? Então, vamos lá. Se a gente viu que nos slides anteriores que o período é aquela linha horizontal, então, o segundo período seria aqui,
Então o elemento pode ser aqui qualquer um desses aqui. Pode ser esse elemento. Agora, ele está também, além de estar no segundo período, ele também está no grupo 2. O grupo 2 a gente viu que é esse aqui, essas linhas verticais dos grupos. Então o elemento seria aqui o berílio, tá bom? Então o berílio está no segundo período, linha horizontal, e no segundo grupo, linha vertical. Beleza? Seria aí o nosso berílio. Então é uma forma de a gente organizar e localizar os elementos na tabela periódica, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, alguns grupos ou famílias, eles recebem nomes especiais, tá bom? Então é importante falar disso, porque algumas questões vão cobrar quais são esses nomes, principalmente aqui para quem está no 9º ano do ensino fundamental, tá bom? Então, o grupo 1 na tabela periódica, os elementos que estão lá, eles são chamados aí de metais alcalinos terrosos, é um nome especial que é dado ao grupo 1 da tabela periódica. Os metais alcalinos, do árabe alcali, significa cinzas de plantas, tá bom? Então, aqui temos uma parte etimológica aí dessa palavra, tá bom? O grupo 2 da tabela periódica, os elementos que estão lá, eles são chamados de metais alcalinos terrosos. Observe que o nome é bem parecido, né? Aqui é metal alcalino, aqui é metal alcalino terroso. Então, tem o terroso aqui para diferenciar. E algumas questões vão cobrar, tá? Vão misturar, tá? O grupo 1 com o grupo 2. Então, você tem que tomar muita atenção com isso, tá bom? Então, os metais alcalinos terrosos, o termo terroso, né? Ele refere-se a existir na Terra, tá bom? Agora, pessoal, o grupo 13, o grupo 14, o grupo 15 da tabela periódica, eles não recebem bem o nome especial. Na verdade, o nome desses grupos é dado de acordo com o primeiro elemento que inicia esse grupo, essa família aí. No caso aqui, a família do boro é dado esse nome porque o boro é o primeiro elemento aqui que nós temos no grupo 13. No grupo 14, que é chamado aí de família do carbono, se dá esse nome porque o carbono é o primeiro elemento do grupo 14. Na família do nitrogênio, no grupo 15, é dado esse nome porque o nitrogênio é o primeiro elemento que começa essa família ou esse grupo aí, tá bom? Então, 13, 14 e 15, o nome do grupo vai se dar de acordo com o primeiro elemento que começa esse grupo aí ou essa família. Beleza, pessoal? Já o grupo dos elementos 17, 18, ele já tem nomes especiais, é importante vocês saberem, tá bom? Os elementos do grupo 16, eles são chamados aí de calcogênios, tá bom? Então, elementos do grupo 16 são chamados de calcogênios. Calcogênios são formadores aí de cobre, tá bom? Os elementos do grupo 17 são chamados de halogênios, tá bom? Só brincar aí, halogênios, tá bom? Grupo 17 são chamados de halogênios, significa aí formadores de sais, tá bom? E o grupo 18 aí são chamados aí de gases nobres, tá bom? Também chamados aí de gases raros ou gases inertes, tá bom? Então, esses são os elementos aí, os grupos de elementos, na verdade, que têm nomes especiais, metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, nitrogênio, calcogênio, halogênio e os gases nobres. Tranquilo? Vamos seguir aí. Outra forma de organizar a tabela periódica são em elementos representativos, que são do grupo 1 e 2 e do grupo 13 até o grupo 18. E elementos de transição, grupo 3 até 12, sendo que os latanídeos e os actinídeos são especificamente denominados de elementos de transição interna. Professor, vamos traduzir isso aí. Então, uma forma de a gente diferenciar, classificar os elementos, dividir aí a tabela periódica, pessoal, são os elementos aí que a gente chama primeiro os elementos representativos, tá bom? Que são o grupo 1, que é o grupo 1, todos estão em amarelo, grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Todos esses elementos aqui que estão em amarelo são chamados aí de elementos representativos, tá bom? Existe vamos dizer, um significado disso, mas não é importante aqui para o 9º ano do ensino fundamental, tá bom? Então, elementos representativos são todos esses que estão aqui em amarelo. Já os elementos de transição seriam todos os elementos aqui que estão de rosa, tá bom? Que vai do grupo 3 até o grupo 12. Então, todos os elementos aqui que estão no grupo 3 até o grupo 12, eles são chamados aí elementos de transição. E dentro dos elementos de transição, pessoal, existe aí uma divisão que são chamados elementos de transição interna, que seriam essa parte que vamos dizer que está fora aí da tabela periódica, vamos dizer assim, entre aspas, tá bom? Estão aqui embaixo na tabela periódica. Eles são chamados de elementos de transição interna. Então, elementos de transição são os rosas. Elementos de transição interna são os que estão aqui em verde, tá bom? Outra forma de organizar a tabela periódica é quanto às propriedades físicas dos elementos, em metais, amentais ou gases nobres. Então, aqui é uma forma também de eu dividir, classificar aí
a tabela periódica de acordo com as propriedades físicas dos elementos que formam a tabela. Eu posso dizer que o elemento ele é classificado como metal, como ametal ou gás nobre, tá bom? Pessoal, vocês vão encontrar algumas tabelas pela internet aí, onde vai aparecer o termo semimetal, onde vai aparecer o hidrogênio especificamente. Essa classificação aqui de metais, ametais e gases nobres são a classificação utilizada pela IUPAC, a recomendada pela IUPAC atualmente, tá bom? Então não existe mais semimetais, eles foram classificados dentro dos outros grupos, tá bom? Então, pessoal, os metais seriam aqui todos os elementos que estão em branco na tabela periódica. Você vê que a maioria da tabela periódica, em sua grande parte, são formados por metais, tá bom? Os ametais seriam esses elementos aqui que estão meio de laranja claro, tá bom? E aqui inclui-se o hidrogênio. O hidrogênio aí, ele é classificado aqui como ametal, tá bom? E os gases nobres aqui é o grupo 18 da tabela periódica, esses elementos aqui que estão em azul. Tranquilo, pessoal? Então, a gente pode dividir a tabela periódica de acordo com as propriedades dos elementos, propriedade física dos elementos, em metais, ametais e gases nobres. Mas, professor, o que significa dizer que o elemento é um metal? O que significa dizer que ele é um metal e um gás nobre? Vamos ver algumas características aí. Os metais, eles apresentam brilho característico, o que significa que a superfície polida de um metal funciona como espelho. Seja um metal, ele brilha, tá, pessoal? Como a gente tem aí no caso do ouro, tá bom? Então, metais, eles têm brilho característico. Os metais são bons condutores de calor, por isso a sensação de frio quando tocamos o metal, ele retira calor rapidamente da nossa pele. Então, você tocou em um metal, você vai sentir aquela sensação de frio, entre aspas, tá bom? Porque a palavra frio não existe aí na química nem na física, tá bom? Então, você tem aquela sensação de frio, porque quando você toca no metal, o metal ele consegue retirar calor do seu corpo, tá bom? Porque eles são bons condutores aí de calor. Esses elementos são sólidos em sua maioria, certo? O mercúrio. Então, os metais na natureza eles são encontrados no estado sólido, com exceção aí do mercúrio, que é um metal no estado líquido, tá bom? Possuem elevada condutividade elétrica, pode conduzir eletricidade, são dúcteis e maleáveis. O que significa isso? Dúcteis significa que eles podem ser transformados em fios finos e maleável significa que eles podem ser transformados em lâminas, tá bom? Então, os metais, eu posso fazer fio ou lâmina de metal. Tranquilo, pessoal? Já os ametais, como o próprio nome diz, A é negação, ou seja, não metal. Os ametais, eles possuem propriedades opostas à dos metais. Então, tudo que os metais são, os ametais não são, tá bom? Os ametais típicos não apresentam brilho metálico, nem são bons condutores térmicos nem elétricos, diferentemente dos metais, como a gente viu. Muitas das substâncias assim, formadas por elementos ametálicos são gasosas e mesmo aquelas que são encontradas na forma sólida. Ou seja, pessoal, os ametais eles estão no estado da natureza, no estado gasoso. Já os metais estão no estado sólido, em sua grande maioria. Não apresentam elevada ductibilidade ou maleabilidade típica dos metais. A gente não pode, dificilmente consegue fazer lâmina ou uma placa e um fio de ametais, tá bom? E a gente consegue fazer isso só mesmo com os metais. Tranquilo? E os gases nobres, professor? Os gases nobres são os elementos formadores do grupo 18, ou família 18, da tabela periódica. Eles possuem átomos com octeto completo, significa na sua distribuição eletrônica, na sua camada de valência, que é a última camada que a gente tem, todos eles apresentam o quê? 8 elétrons na sua camada, mas há uma exceção. Quem é? O hélio. O hélio é o único que apresenta aí 2 elétrons na sua camada de valência, tá bom? Só o hélio aí. Todos os demais possuem 8. E apresentam baixíssima reatividade. O que significa isso? Que os gases nobres, na natureza, geralmente, eles não vão se combinar com outros elementos químicos para formar estrutura. Eles formam estrutura com eles próprios, ou tu encontra átomos isolados de gases nobres, tá bom? Então não vai encontrar ele reagindo com muitos elementos, porque eles são estáveis. Já apresentam 8 elétrons aí na sua camada de valência. Aparecem na natureza na forma de gases monoatômicos que dificilmente formam composto, justamente porque eles são, em sua grande maioria, inertes, tá bom? Beleza, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, eu vou pedir que você se inscreva nesse canal. Ajude a gente a alcançar uma marca maior de inscritos. É uma luta nossa. E eu só posso contar com o apoio de vocês. Então, um forte abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal!